enfim, são três filmes muito diferentes entre si, mas que se comunicam, acho que de modo subterrâneo, de vários jeitos diferentes. E eu sei que, enfim, são filmes que são consolidações de projetos e de relações de longo prazo, né? De três jeitos diferentes, né? Mas esse não é o primeiro filme de Gabras e Gianni com Tantão, né? Vocês fizeram o Sou Rio, que, salvo engano, tá na Embaúba, né? Tá lá no... Tá no Embaúba Play, então quem quiser assistir Eu Sou Rio tá disponível no Embaúba Play. O Fábio, eu sei que essa relação, né, com o Grande Otelo ultrapassa, né, esse filme, né? Greg e Léo já fizeram outro filme, né? O Guerra de Michael. Se vocês não assistiram, se virem e assistam. Recomendo vivamente. E tem outros projetos em comum, né? Então eu fico curioso para a gente começar essa conversa, de escutar de vocês dessa relação de longo prazo e como que o filme que a gente está discutindo nesse momento aqui diz respeito dessa relação mais duradoura que vocês têm. Acho que podia esperar a Anne pra gente falar. Ela já chegou. Bem-vinda. Ué, pode ser. É do Brasil ou não? Não. Você quer começar? Pra gente até é difícil falar desse filme sem ficar caindo nos bastidores, né? Porque a gente praticamente morou junto com o Tantão durante alguns anos e esse filme acho que meio que encerrou um ciclo aí desse processo todo e tal, né? A gente tinha feito o outro filme antes, aí fomos pra lá, e quando a gente soube que foi meio que uma promessa, então não estava tão afim de fazer filme, e aí quando a gente começou a fazer, eu brinquei com ele assim, não, a gente vai passar no Festival de Berlim, a gente vai lá junto. E aí o filme foi selecionado e a gente agora tem que cumprir a promessa, né? Inventamos esse crowdfunding e tal, e fomos correndo pra lá com ele nessa epopeia, né? Pô, viajar pro Tantão não é fácil. Nem pra Belo Horizonte é fácil, assim. Viajar 20 dias pra Berlim foi uma loucura, mas foi maravilhoso, assim. E queria muito que ele estivesse aqui, né? Mas tá, né? Tá. Sobre essa relação de longo prazo de vocês com o Tantão. E como que esse filme tem a ver com essa relação mais longa. Bom, boa noite, valeu demais, geral colou aí, fico muito feliz, a projeção ficou ótima, eu gostei muito do som mais alto assim. Chá do abraço. Tá Chá ótimo. do abraço. Maravilha. A serra. E No então, Rio também. Meu amigo, deixa eu te pedir só para o pessoal poder falar e depois você falando a sua vez, pode ser? Nós Pode estamos ser? aí, Então, vamos tudo falar. bem, não, pode falar depois, quando for a sua vez, tá bom? Combinado? Aí, Combinado? Combinado. Ó, até a hora de chegar a sua vez, tá bom? Obrigado. mas ao final... Ó, a gente tá combinado. sexta-feira, Não, ontem também teve. e então, o que eu tava falando? Então, te agradecer a todo mundo, valeu a equipe toda. E o Tantão eu conheci em 2013, o Gabriel eles já eram amigos, e aí quando eu fui morar nessa casa no Catete, ele já estava lá. Então a relação que eu tive, assim, quando eu comecei mesmo, assim, a conviver com o Tantão foi nesse período. E aí foi de 2013 a 2018, que toda semana praticamente ele estava lá. E ele ficava lá, né, tipo, pintando, ouvindo música, o processo de trabalho dele muito esse, né? Coloca o som, começa a pintar, troca uma ideia, às vezes pinta muito sozinho, então foi por aí, assim, que eu convivi com ele, assim, né? Eu vou fazer na ordem da sessão, vou passar pro Fábio. E aí, gente, boa noite. Bom, também feliz. Tão curioso assistir aqui hoje. Mas eu sim, eu tinha, em 2019, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu tinha exibido aqui no Fórum Doc, né? O Tudo que é Mercado Raso, que é um filme anterior meu. E curiosamente, a sessão no Fórum Doc daquele ano caiu no dia 26 de novembro, que é justamente o dia que o Otelo faleceu, assim, e, né, a data que o Otelo faleceu. E pra mim foi muito forte aquela sessão, assim, sabe, por vários motivos e tal, eu estava morando aqui, e tava vindo para pesquisar justamente isso que tá aí no filme, assim, essa relação e tal.
Mas essa relação com o Otelo é curioso, porque acho que duas formas eu responderia, assim, tentaria responder, assim. Uma primeira do âmbito da montagem, assim, acabei durando muito tempo montando, assim, foram 2 anos montando filme, assim, na pandemia, né? Idas e vindas, desisti muitas vezes, saí muitas vezes do filme, então acho que tinha uma coisa de... uma dificuldade grande, assim, durar muito tempo, de fato, na relação com o Otelo ali, na ilha de edição, assim, né? O Otelo sempre escapando, assim, né? E acho que o filme, acho que aconteceu mesmo, né? Ou seja, falei, não, a filme, quando de fato, acho que também aceitei que o Otelo escaparia, assim, né? Essa coisa do Otelo, enfim, né? Respeitar a contradição, né? Deixá-lo escapar, né? Saber que ele escaparia. Mas eu acho que só talvez para pensar essa relação, assim, né, com o Otelo, assim, não só na pesquisa. Eu lembro que uma vez, assim, né, eu morava em Cachoeira, lá na Bahia, e fizeram um festival, assim, a edição do festival estava homenageando o Paulo José, na época, e eles exibiram Macunaíma, do Joaquim Pedro, né, nesse momento. Eu assisti com minha mãe, assim, na sessão. Naquele, não sei se por conta da minha mãe, assim, estar junto com ela. Também o festival estava homenageando o Paulo José e a divulgação era uma imagem muito ultrajante do Otelo, sabe? Que as pessoas da cidade de Cachoeira perguntavam assim, mas o que está acontecendo, sabe? Tipo assim, o que é isso? Aí eu acho que a imagem ultrajante, a homenagem a Paulo José, exibir Macunaíma ali, assistir com minha mãe, assim, né? Isso era, acho que 2017 ou 2018, não lembro agora. Acho que o filme, como nunca antes, me bateu muito mal, assim foi muito ruim assistir, foi muito incômodo pra mim, assim, mais do que nunca assistir o Macunaíma ali, naquele momento. Com todo o contexto, mas também o que o filme trazia, assim, o modo como eu também estava olhando pro filme. E aí foi surgindo, assim, acho que aí a relação com o Otelo né, assim, foi durando porque os sinais iam aparecendo também. Então, eu já tinha visto Roda Viva, né, aí tinha esse trecho do Roda Viva que tinha saltado, o enorme incômodo com o Macunaíma, né, do Joaquim Pedro. E depois, curiosamente, quando eu mudei pra cá, eu acho que foi Estopim, encerraria aqui, eu tinha na memória que eu tinha assistido um outro filme com o Otelo atuado, assim, fazendo Macunaíma, né, o personagem. Eu não conseguia lembrar qual era o nome do filme, não conseguia lembrar, mas tinha essa memória, assim, muito forte, assim, né, eu vi um filme que não era do Joaquim Pedro, sabia bem, não era do Joaquim Pedro, mas não sabia qual era o filme, não sabia o nome, etc. Fiquei nessa busca, por muito tempo nessa busca, e eis que finalmente, assim, eu não tinha visto esse filme, mas existia um filme, que é justamente o Exu Piá, esse filme de 83, dirigido pelo Paulo Veríssimo, que é um cineasta do Rio de Janeiro. Eu achei essa imagem que aparece no filme da 3x4, que é o Otelo na Praia, aparece 3 imagens de Macunaíma e Joaquim Pedro, e a quarta é o 3x4 de Otelo na Praia, é justamente o frame que eu achei do Exu Piá, e foi a partir desse frame que eu consegui achar o filme, contatei com pessoas lá do Rio de Janeiro que tinham o arquivo e tal, e aí eu acho que de fato aconteceu assim uma outra, quero dizer, um ponto de inflexão se deu na minha relação com o Otelo e na minha pesquisa. Desculpem se eu não alguém, mas era só talvez trazendo esses pontinhos soltos assim pra... Ótimo, Fábio. Porque, né, não falo da duração, mas... Foi no Panorama? Foi no Panorama, Mas exatamente. o homenageado era o Otelo, eu tava lá. E tinha uma imagem dele, tipo, ele sofrendo. Era o assim. Paulo José, era do Foi Bambeiro. 2018. Era o Paulo José, com certeza. Não, homenageado. Não, 2018. Tava Bom. era o Otelo? Homenageado? A bolsa. Tem uma Não, bolsa. Você tem até hoje. Veja, a imagem era do Otelo, mas o homenageado era o Paulo entendi. José, com certeza. É porque era o frame que eles pegaram era o filme do Bambeiro, mas o homenageado era o Paulo José. Bom, E se boa fosse o noite. Otelo, pior ainda. Porque Até espero que não tinha um debate, tivesse cara, desse. isso foi super contestado num debate, eu lembro, a escolha da imagem. Bom, eu e o Léo, a gente tem uma amizade desde 2012, Léo. Por aí, né? O primeiro show que você fez em São Paulo, 2013, eu acho. 2013, né? E de cara a gente já, se lembra que a gente falou no telefone a primeira vez, no Rio, em São Paulo, a gente já rolou aquela história do plástico bolha no show, você lembra? Aí você veio pra São Paulo, a gente fez o primeiro clipe, desde lá a gente se fala toda semana, né? O Inaudito, que o Léo fez a participação maravilhosa ali com o Lani. O Inaudito foi antes do clipe, né? Do Fera Mastigado. A gente fez o Action Leque, já fez muitas coisas. A gente foi pra China em 2019.
eu, Léo, a Rocha, a Daniela e a Uma. E a gente começou a desenvolver um filme que a gente está montando já desde 2018, 2019. Desde 2019. Nesse tempo, o Léo foi chamado pelo Novas Frequências para fazer um vídeo, era isso, né? E o Léo chegou com a ideia de pandemia, a gente fez no meio da pandemia, do televisor, o texto, a gente fez essa decupagem do texto, a gente sentou uma tarde na sala de casa e a gente filmou, assim, foi um filme muito libertador para mim, pessoalmente, no processo de montagem e edição de som, né? Que eu acho que ajudou muita coisa. É um filme estudo, né, também, pro Aquele que Viu o Abismo, que é o filme que a gente está realizando juntos, a gente está nesse processo de finalização. E foi muito interessante, porque Vendo Agora é um filme que eu sinto ele como um filme de velocidades, assim, de dicções, de frequências, de ritmos, assim, essa coisa da palavra como frequência mesmo, como sonoro, ritmos, etc. Assim. Então acho que é isso, assim, nossa amizade, pô, é meu irmão, assim, a gente está junto toda semana, estamos trabalhando juntos, é muito bonito quando você encontra pessoas que você conversa, né? Que você consegue, você joga a bola e a bola volta. E te joga num lugar que você não imagina. Aí você corre pra ir lá. Aliás, falando de tênis, tem tudo a ver com o Léo, que joga toda semana. Então é isso, entendeu? E eu quero que te bota pra suar mesmo, pra correr, pra levantar a cabeça, pra vida. Esse filme, quando a gente fez, pra mim, eu tava num momento muito duro, assim. Tudo me foi um sopro de vida, sabe? Porque Aquele que Viu o Abismo tinha parado um pouco, né? Com a pandemia, é difícil montar a distância. Então esse filme, foi conseguimos fazer isso mesmo, né? Bom, eu queria agradecer o Fórum Doc, né? Por ter, e os curadores, a curadoria também, por ter topado o filme no festival e tal. E... não tem muita coisa pra falar, não. Pra mim é um filme de entretenimento, assim. Você quer falar alguma coisa? Pessoal, temos tempo para questões, perguntas. Quem tem perguntas? Quem tem questões? Matéria. Boa noite a todos. Eu acho que estou representando todos na mesma frequência, com a mesma curiosidade do ponto que foi a legenda no primeiro filme que vimos. Que não corresponde com nada que ele disse. Corresponde a algumas e eu coisas. Fiquei curioso. Oi? Algumas pouquíssimas coisas, assim, talvez 3,5% de 100. Mas de quem foi a ideia de fazer esse texto à parte, assim, que também é uma coisa pra gente ver de novo, né? Vamos ver só uma vez vendo a legenda e outra ouvindo, enfim, isso era uma ideia. Mestre, era uma ideia assim, cara. Inclusive, acho que isso gerou algumas dificuldades de... A gente tentou mandar o filme pra fora, né, pra algum lugar. Alguém assistiu, gente, enfim, que não fala língua portuguesa, mas fala língua inglesa, e não sabia o que era que estava falando, achava que a legenda estava, né, se referindo ao que traduzindo o texto, né, do personagem, mas não é. Então são duas coisas. Então a ideia mesmo era criar um curto-circuito, entendeu? Tipo, a pessoa que fosse ver o negócio vai entender vai ver outro filme. Porque eu lembro o seguinte, eu lembro uma vez, numa mostra no Rio de Janeiro, no Recine, e aí uma sala cheia assim, de gente, assim, cheia, toda cheia para assistir Godard. E aí alguém anunciou assim, pô, o filme não tem legenda, pô. Não sei se é isso. Acho que eu falei, tu tava nessa sessão? Não. O filme não tinha legenda. Aí todo mundo ficou sentando, eu sentado ali, pô, o filme não tem legenda, vamos assistir, né? Acho que nem 3% falava francês. Eu peguei, levantei e fui embora. Porque Godard também, se não entende, porra, o texto fica difícil, né? O cinema dele, sobretudo, não é muito verbal. E eu peguei e fui embora. E aí a gente sentou um pouquinho para beber, um amigo meu, e ele ficou comentando isso. Ele falou, porra, o pessoal ficou lá assistindo um filme socialista. O que eles estão
estavam vendo ali, imagens passando, totalmente isso. Assim. Porque rola uma dissonância imagética também, porque, por exemplo, quando fala, você sabe como é que se chama o café? Não sei. Aí tem um lance do café, isso foi Blood Mary. O cara uma xícara na mão, o cara fala. Isso eu lembro. Quando a gente estava fazendo a legenda, a gente deu muita risada. Foi muito intuitivo. Pra mim, assim, essa legenda, ela faz muito sentido. Só que é um filme que você tem que ver em looping. Sim. Eu imagino ele como uma caixa, às vezes, repetindo. Dá vontade de rever alguns canais. E aí tem essa coisa do infinito, cara. Aí foi foda, essa postura aí. Eu ia até perguntar se o filme, tipo, porque eu já vi ele antes, acho que a primeira vez que vocês exporam. Pra mim foi outro filme agora, assim, completamente. Eu ia perguntar se vocês mudaram alguma cena, assim, se era alguma pira isso, mas é só impressão, né? Só impressão. Não, teve só uma diferença que o Zenícola, o Felipe Zenícola, ele deu um trato sonoro, assim, algumas coisas. Ele trouxe umas camadas de som, assim, que ficaram incríveis, né? Aquelas risadas no momento da televisão, aquele momento da moeda que sai aquele som de... O Zeni colocou, são pequenos pontos, teve essa variação. Mas a legenda do filme eu gosto muito, assim, eu acho que é um caminho de legenda, né? Porque ele comenta alguns aspectos, ele abre uma outra via, sei lá. Ele fica exato em pouquíssimos momentos, né? E em outros ele vai pra... Mais questões, pessoal? Eu tinha, só que era sobre a legenda também. Vocês estão numa timidez hoje, gente? Só ressaca. Até hoje, galera. Tem mãos alargadas. Qual foi? Ó, ele levantou a mão. Segunda pergunta, né? O Grande Otelo fala da matéria no Estado de São Paulo. Eu queria saber se você foi atrás disso, se o Mário de Andrade citou ele mesmo, essas coisas. Eu fui atrás, assim, em parte, assim, eu tentei fazer o possível para achar alguma coisa, assim, mas não achei. Mas o que rolou foi o seguinte: teve um pesquisador, o Felipe Miranda, ele publicou, assim, até pela editora da FMG, uma biografia, assim, que é fruto da tese de doutorado dele, lá na USP, e aí ele começa a tese justamente com essa mesma passagem, assim, né, do Otelo no Roda Viva e tal. E aí ele faz uma pesquisa, assim, também no Estadão, assim, né? E aí ele não acha, mas ele começa a dizer uma coisa que isso eu não me dei conta, assim, foi lendo que depois, de fato, isso, né, bateu, foi que também o Mário de Andrade usava alguns pseudônimos. Então ele faz um estudo meio assim de tentar pensar a partir desses pseudônimos, ou enfim, né, pessoas que escreveram, assim, quem se poderia ser e tal. Mas ele também descarta, assim, a possibilidade. Mas uma coisa que eu acho que é, assim, muito factível é que, muito possivelmente, o Mário de Andrade tenha visto mesmo o Otelo em cena, né, ali em 26, em Campinas, por vários motivos, assim, um deles era que, de fato, o Otelo, nesse momento, ele era uma grande sensação mesmo, assim, né. Ele estava, talvez assim, era a grande figura, sendo uma criança, na Companhia Negra de revista, assim, então, tipo, ele era, de fato, muito noticiado, né, assim, havia muitos textos, e ele era tipo, a manchete, assim, da época, em 26, eu acho que ele saiu da Companhia em 27, assim, tipo, já num sucesso estrondante. Então é muito possível que o Mário de Andrade tenha visto ele, assim. Mas aí, o grande lance, assim, era que teve uma hora que eu também fiquei, assim, me larguei a mão, assim, né, tentar achar a prova, assim, né, talvez valia mais do que o Otelo estava falando, finalmente, assim, o que ele estava propondo naquilo que ele fala, né. Ou seja, se a gente for fazer uma análise, né, filológica, assim, de fato, a gente vai achar as referências, em algumas referências, né, sei lá, que o Mário de Andrade usa para escrever o Macunaíma o livro, né. Mas acho que o grande lance é a bagunça que o Otelo faz, assim, sabe, que parece dispensar qualquer prova, assim, né, assim, e acho que isso foi importante, no limite, assim, pouco importa se havia o texto, assim, né, mas eu procurei uma parte, não achei nada. E aquele recorte que ele fala, tinha alguém já na minha... Desculpa, tinha alguém... Não. Ok. Aquela parte em que uma pessoa é entrevistada e fala sobre o trabalho de Otelo, parecia que ia desabrochar alguma coisa sobre Mário de Andrade e parecia fazer uma conexão direta.
E no final não é identificado quem é, mesmo que tenha sido feito através de uma TV que era... Qual era a TV? É esse programa, o Vox Populi. Acho que o Vox Populi está passando na TV Cultura, se não me falha a memória. Eles não conseguiram achar o dado do... Tipo, é porque nesse programa, assim, né, tipo, eles não nomeiam os entrevistados, né? Tipo, que aquele fala povo, assim, eles não nomeiam. Acho que só no final tinha os créditos, só que não dava pra eu, né, não consegui localizar, assim, né, nos créditos finalzão, quem é quem, assim, né? Porque não aparece na hora que o cara tá falando. E era um depoimento que era o cara falando diretamente pro Otelo? Isso, é um depoimento gravado que ele falava diretamente pro Otelo. E aquele programa é 10 anos antes do Roda Viva. É um programa de 78, o Roda Viva de 87. E tinha a resposta do Otelo recebendo aquele depoimento? Tinha, é muito bonita a resposta do Otelo. O Otelo fala assim, pô, que bom que você tava lá, meu amigo, queria te dar um abraço agora, assim, tipo, é muito bonita a resposta do Otelo. Tem resposta, assim, ele fala assim, nossa, ele primeiro, eu acho que ele faz uma outra pergunta, assim, ele fala que viu o Otelo, mas ele faz uma outra pergunta, aí o Otelo responde, e depois fala assim, nossa, meu irmão, que bom que você tava lá, assim, eu queria muito agora te dar um abraço, super bonito. Luiz? Uma pergunta para a Anne e para o Gabras. Vocês podem contar um pouquinho desse retorno quando o Tantão assistiu, né? Não sei se ele assistiu mais de uma vez, para além do gostar ou não gostar, assim, o que vocês sentiram desse? Ele adora isso. Esse ele gosta bastante. Ficou muito feliz e já viu várias vezes. E recentemente lá no Rio ele expôs e no encerramento da exposição foi exibido o filme e ele ficou bem feliz, assim, tipo, com esse fechamento ali, né, de exposição, de filme. Ele gosta, porque ele tá ali trabalhando, né, tipo, exercendo ali, tipo, função, ofício, ele curte bastante. Só para comentar assim rapidinho, quando ele foi ver esse filme lá em casa, ele começou a ver meia-noite, aí eu deixei ele vendo, fui dormir, aí de hora em hora ele me acordava para dar replay, assim, com a noite toda assistindo. 52 O Eu Sou Rio, ele proibiu, não vai mostrar pra minha mãe, não sei o que, assim, ele mostra pra mãe. Peraí, a gente vai fazer uma última rodada, temos que encerrar, então vamos fazer uma rodada final de perguntas. Nós temos vários, então. Vocês demoraram para ter vontade de fazer pergunta, né, pessoal? Eu quero só o último. Não, pode começar. Pode? Pode. Tá, beleza. Tá, beleza. Oi. Vai lá, já tá com o microfone. Já tô. Eu cheguei atrasada, não vi o filme dos meninos no Léo. Eu estava lá fora discutindo sobre... Se aqueceu uma discussão sobre racismo estrutural. Então, quando eu entrei, o Otelo tinha começado e foi como um abraço, porque de repente me senti acolhida com o filme. Mas, enfim, é só um comentário isso. Eu queria perguntar para o Gabras, talvez, sobre um ponto do sensível, assim, para mim, e que me incomodou, mas num sentido interessante, sobre a exposição dessa entidade, né, do Tantão. Que a exposição é um campo sensível. Você foi dentro ali junto, vocês foram, né? E eu acho interessante. Inclusive o incômodo que me gerou no início até o momento de glória, porque eu acho o Tantão uma pessoa amorosa. E quando ele fala, em algum momento ali, abrimos um portal muito perigoso, maravilhoso e letal, para mim isso é palavra de amor, assim. Então, foi dando essa volta o filme, que eu achei muito interessante. Vamos fazer a rodada geral para não tomar muito tempo? Anne, Gabras, eu queria perguntar, eu conheço o Tantão já, né? Sou apaixonada por ele há anos. Fico muito feliz de conseguir ter trabalhado com ele.
Mas eu senti, a última vez que eu vi o Tantão foi na vernissagem dele, na primeira vernissagem dele, né, das obras dele, no Rio de Janeiro. E eu tive uma sensação de que o Tantão estava transformado. E eu queria muito que vocês falassem se houve um desabrochar ali, algo mudou, uma faísca brotou no Tantão, se algo aconteceu ali enfim, o comportamento dele em geral, assim, se ele evoluiu. E a outra pergunta, essa é mais geral, assim, mas é na cena que a polícia bate na porta, se ele está assistindo o próprio filme. Se ele está assistindo, o que ele está assistindo ali e por que a polícia bate na porta. Eu estou muito curiosa sobre isso. Peraí que tem mais uma. Voltando também no assunto do Tantão, que ela tinha perguntado ali também, essa coisa da intimidade, de mostrar o lado de intimidade dele, assim, uma coisa que eu senti muito no filme, assim, que eu queria perguntar assim, para vocês, se era uma pira desse filme, porque eu não vi o outro, né? Porque eu senti muita paz, assim, vendo, com o passar do filme, até no começo, assim, tipo, de quase dormir, só que assistindo, assim, vendo, ouvindo as coisas. E eu via que tinha muito desse momento do silêncio dele, assim, né? Dele em silêncio, tendo aquele processo dele de pintar, ouvir música, falar sozinho ali, ter as ideias, deixar as coisas fluírem, assim. Só que, mesmo sendo barulhento, ainda é um silêncio, assim. E esse contraste com a apresentação dele, né? Com a barulhada, assim, sem parar, assim. Então, assim, queria entender se é uma pira do filme, assim, essa coisa de silêncio, de dar calma, assim, dele, do jeito dele de achar a calma, assim, né? Que eu senti um pouco isso, assim. Mais isso, assim. 3 minutos pro Lula, assim. O Bolsonaro em 3 minutos. Não, assim, falando dessa coisa da intimidade, o Tantão é uma pessoa que ele expõe a intimidade dele de uma forma muito pública, vamos dizer assim. Ele não tem muito pudor em relação a isso. Então, a gente nunca, sei lá, todos os 2 filmes que a gente fez, assim, a gente mostrou para ele antes de bater o martelo, e isso tudo foi muito conversado, assim, então várias outras coisas que poderiam ter entrado deixaram de entrar também, para de certa forma que isso fosse preservado, assim, né, uma integridade, porque muito antes de ser um personagem do filme, ele é meu amigo, então um dos meus melhores amigos. Eu vou pedir para você perguntar depois, porque eu agora nunca iria querer fazer um filme para polemizar ou para constrangê-lo de forma alguma, assim, entendeu? Sobre o que a Saskia perguntou, eu acho que o Tantão foi uma das pessoas que eu conheço que viveu a pandemia mais intensamente, assim, que levou muito a sério, e acho que ele mudou um bocado, sim, nesses últimos anos. Ele cuidou muito da mãe dele, que é bastante idosa. Ele perdeu o pai um pouco antes do início da pandemia. E cuida muito da mãe, e ficou mais tranquilo, assim, mas então, imprevisível. E não sei se a Ana quer falar. Eu ia passar o microfone para ela. Então vai lá. Mas e a polícia? Tinha Não, a polícia foi mesmo, aquilo é uma reconstituição, mas de fato teve polícia no apartamento por causa de um dia que ele ficou berrando. E ali a gente montou, a gente não tinha as imagens da polícia no apartamento, e a gente reconstituiu a cena, gravou um áudio e tal, para reconstituir a cena que eu achava que era muito importante, assim, do que a gente viveu ali, que é de repente você está 2 horas da manhã com 8 policiais alemães dizendo que vão te deportar se você continuar gritando e tal. Então foi um momento bem intenso da viagem, que a gente não filmou por razões óbvias, né? Tipo, tinha o menor clima para filmar. Mas eles não silenciaram tanto. Vou falar rapidamente. Eu acho que... Acho não, a pandemia realmente impactou ali. Ele está em outro ritmo, outro clima, outra frequência. Bateu ali um medo forte. Ele está muito preocupado em chegar em 60 anos, que ano que vem ele completa, dia 9 de abril. Então ele está comprometido assim, em chegar lá e ele quer uma festa. Todo mundo convidado. Então acho que a pandemia mudou, assim, sabe, a frequência. Ele estava numa e deu um boot, assim, sei lá. E sobre essa cena, ela me gerou muito incômodo. Eu conversei muito com o Gabriel sobre isso. Eu não queria que entrasse na montagem. Eu não entrei nela, ela não me pega, ela não me atravessa. Mas eu respeitei o Gabriel, que montou o filme,
do jeito que você gosta, você curte e tal. Rolou mesmo uma situação assim, dele ficar gritando e a polícia foi lá, mas eu não achei que cabia muito no filme, assim, não achava que... O momento que tá descolado, né? Que é uma, Exatamente, pra mim é uma parada que tira completamente do filme e depois eu volto, sabe? Porque eu acho que é muito uma visão do Gabriel, assim, aquela abordagem ali não é uma visão do tantão da polícia ele entrando. Mas enfim, respeito, tipo, foi lá, montou o filme, nem achava que ia ter alguma coisa, foi lá e montou, e é isso, assim, sabe? Mas é a única coisa que me tira um pouco do filme, mas é isso aí. Obrigado. E você tem considerações finais? Eu falo a verdade da minha história, né? Eu nasci aqui na Serra, fui embora, depois de 24 anos, voltei depois, na época do Lula eu fui embora. Voltei, imaginar. 2, 3 vezes, minha avó morava aqui. Aí eu não posso falar muita história da minha família, que eu não gosto não, entendeu? Mas onde eu moro, a coisa é pesada, mas deixa pra lá, né? Coisa de Deus. Mas ninguém aqui nesse mundo não é nada, não é? Alguém alguma coisa aqui? Cala a boca. Aí eu falo assim, oh Deus me ajuda. Não tem coisa não, mais. Mas foi uma linda história. Dois parabéns, porque aquela história fez eu chorar, recordar. Ninguém pode ser racista, não pode? Alguém pode ser racista? Não. Sabe por quê? Eu era pequeno. Cresci assim. Ele era um artista de novela, imagina. Não é verdade? A minha família tem gente artística, boa. Do Rio, São Paulo, Suécia, depende de onde. E eu que sou lá da Argentina, voltei aqui. Mas na família japonesa também, né? Nada mais. Um abraço para todo mundo. Tchau!